Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Nós estamos no Padre em Missão, em Roma, e eu sou o Padre Reginaldo Manzotti. Estou aqui na Abadia delle Tre Fontane, a abadia aonde, segundo a tradição, Paulo foi decapitado no ano 67 pelo imperador Nero. Hoje a abadia está por conta dos trapistas, mas anteriormente estava aos cuidados dos beneditinos. Nós vamos entrar e aqui quero lembrar um texto que nos faz lembrar quando Paulo exatamente pede em Atos, capítulo 25, versículo 1, em mais uma tentativa de incriminar Paulo injustamente, os judeus procuravam um novo governador, Festo, apresentando acusações contra Paulo. A intenção deles era que Paulo fosse transferido para Jerusalém e julgado ali por ele. Mas o governador não aceitou o pedido deles. Em Atos, capítulo 15, versículo 12, Paulo é mais uma vez introduzido na sala de julgamento e os judeus mais uma vez querem despedaçá-lo. O governador, querendo agradar os judeus, perguntaram se Paulo desejava ir a Jerusalém. O apóstolo respondeu que não. Fez nada de errado contra os judeus e não aceita ir à capital. Em vez disso, Paulo faz uso da sua cidadania romana e apela para César. Portanto, ele é transferido para cá. Lembrando que aqui, antigamente, era um lugar, um pântano. E, portanto, quando os imperadores queriam descartar um cristão ou qualquer outra pessoa, eles mandavam aqui para esse pântano, na surdina, para que sumissem com o corpo. E para cá foi trazido Paulo, o apóstolo dos gentios. Vamos comigo adentrar a abadia e vamos juntos conhecer a igreja com tudo das três fontes. Por que três fontes? Eu explico lá dentro. Vamos lá. Impressionante, bastante quente, mas aqui se sente essa paz já na entrada da abadia. E olhando para a imagem de Paulo, eu vou dizendo aquilo que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Trabalhei muito, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mas severamente exposto à morte repetidas vezes. Eis a imagem de Paulo. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado por varas, uma vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Paulo, este é o teu testemunho. Estiveste continuamente viajando de uma parte a outra. Diz Paulo, enfrentei perigos nos rios,
perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Paulo, trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, continua Paulo dizendo, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Devo me orgulhar que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Palavra do Senhor, graças a Deus. E agora nós estamos aqui, chegando na Igreja das Três Fontes. Que Deus abra os caminhos. Nós estamos chegando aqui na Igreja das Três Fontes, mas nós encontramos Padre Carmelo, daqui a pouco ele vai rezar missa, e está nos contando que aqui é um lugar de mártires. Sim, Marte São Zeno. São Zenone. E seus soldados eram militar. 10.203 soldados. Nossa! Sim, estão sepultados aqui embaixo da igreja. A igreja os cobre. E que época são? Diocleciano 298. Diocleciano, o imperador Diocleciano. E aqui também outros mártires? Não. Aqui está somente o São Zeno. Certo. Aqui tem um quadro que o representa um pouco. Grazie. Quer ver? São Zeno é o tribuno. Sim, do Império Romano. Sim, estão sepultados aqui embaixo. Praticamente toda a igreja é Sim. onde estão sepultados. Só para repetir, são quantos soldados? 10.203 soldados. Mamma mia. Tudo documentado, não é? Essas são as relíquias aqui embaixo. Uma relíquia exposta de um martírio. Veja só, a igreja cobre esse... Depois, ao invés, o quadro ali representa São Bernardo, que celebra a missa aqui nessa igreja. Sim. E durante a missa, vê as almas que sobem do purgatório ao céu, por intercessão de Maria. O senhor quer ver aqui? À esquerda ali, aquela escada. Por isso hoje se chama Scala del Cielo. Escada do céu. Scala Cieli. Sim, em latim, Scala Cieli. Essa igreja é de 1582. Nossa! Esse é um dos grandes arquitetos de Roma, Giacomo della Porta. Que fez tantas outras igrejas. Né? Sim, muitas outras igrejas em Roma, naquele período, naquele tempo, com o Papa Clemente VIII, sim. Clemente VIII é da família Aldobrandini. Essa igreja foi construída, financiada pelo sobrinho do Papa. Ele se chamava Pedro Aldobrandini. E no teto, como o senhor pode ver, representa... Veja ali o mosaico, padre. Sim. Esse mosaico é de 1591. Puxa. Sim, é original. Representa a Nossa Senhora na Glória.
Sim. Depois os santos. E à direita, como o senhor pode ver, São Zeno. Sim. Perto está o diácono São Vicente. São Vicente, diácono. Com São Vicente de Saragossa. No fundo está o cardeal Aldobrandini. Certo. Como, sobre isso, como se diz à esquerda? À direita? Isso. Esquerda. O senhor é do Brasil. Brasil, brasileiros. Sim. O senhor fala português. Depois tem aquele com a barba, São Bento, primeiro abade dos monges, certo? Ocidental junto, então fundador cistercienses, São Roberto. E depois a fundação, e começou São Bernardo. Sim. Mas no começo era São Roberto. Isso eu não lo sabia. Só Bernardo sabia. Ele morou aqui durante 5 anos, nesse mosteiro. Depois à esquerda, lá no fundo, está o Papa, aquele período, o Papa Clemente VIII. Perfeito. Essa igreja é de 1582. Maravilha. É uma preciosidade. Ali está o altar da Anunciação. E o Santíssimo. Sim. O altar da Anunciação, porque segundo as informações, aqui foi construído o primeiro altar a Nossa Senhora. Inclusive, antes de Santa Maria Maior. Sim, foi primeiro construído como o título de Santa Maria Maior. Va bene. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, sim. Depois, se quiserem descer um pouco, está a cripta dos peregrinos. Embaixo encontra-se, como diz a tradição, a cela onde São Paulo ficou preso. São Paulo. Sim, antes de ser decapitado, sabe, padre? Aqui, portanto, tem a prisão de São Paulo antes, poucos dias antes dele ser lá na outra basílica, definitivamente decapitado. Esses são os dados mais interessantes, padre. Eu sou o reitor aqui. Reitor. Saudação, agradecido, uma oração. Bom, são carinhos de Deus. Eu confesso ter vindo aqui há muitos anos atrás e não lembrava dessa cripta. Você vai dizer, o que é essa cripta, padre? Aqui, segundo a tradição, antes de Paulo ser decapitado, o que é a outra igreja, ele ficou aqui por uns dias. Ele ficou preso e aqui é lugar de muita oração. Sempre você vê Pedro e Paulo, sempre juntos, o apóstolo, olha, a cripta, ao mesmo tempo, a prisão de São Paulo. Lembra das correntes? Olha aqui, aonde ele ficou, nas correntes. Seus últimos dias, e daqui ele foi levado para ser decapitado. Vamos fazer a nossa oração aqui, pelos mártires de hoje. Nesta pequena cripta da escala do céu se encontra a memória cristã. Aqui foi a chamada, como disse, Zenone e companheiros, mártir, e aqui embaixo, no altar dedicado a São Paulo e São Zenone, há um altar que é pequeno e uma pequena cela onde ele teria passado os dias. E façamos a nossa oração. Glorioso apóstolo São Paulo, iluminai com a sua palavra e que possamos chegar até a vida plena. Que por sua intercessão podemos pregar ao Cristo Jesus.
São Paulo apóstolo, que o nosso coração de fato se decida a seguir Jesus durante toda a nossa vida e com o nosso testemunho consigamos atrair outros para a estrada, com amor, com dedicação, mesmo que no sofrimento. Que o meu coração me cuore, repenso do Espírito de Jesus e a união com a Igreja. Que coisa linda! Que o meu coração esteja repleto do Espírito Santo e unido a Jesus e a sua Igreja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Sempre que acender uma vela numa igreja, faça a sua doação. E eu quero acender uma vela para que sejamos, como obra, evangelizar, sempre luz. São Paulo, apóstolo, ajude-nos, Senhor, a sermos sempre uma luz no mundo de hoje. Que sejamos sempre aqueles que apontam para Ti, Senhor, razão de nossa vida, motivação de nossa existência. Obrigado, Jesus, por me sentir fortalecido com uma vida derramada, doada de São Paulo apóstolo. Amém. E como prometido, agora deixa a sua doação. 50 centes. Amém. Temos que ajudar os lugares. Bom, e agora nós vamos para a Abadia das Três Fontes. De fato, onde São Paulo, daqui da prisão, foi levado para ser degolado. Vamos juntos fazer esse caminho, lugar de muita peregrinação. Se conseguirmos, iremos fazer uma visita aqui na igreja dos beneditinos, dos trapistas, a abadia, de fato. E aqui deixamos para depois. Vamos seguir o nosso caminho, enquanto eu vou refletindo com você alguns elementos. Bom, como eu disse, no ano 67, alguns falam 65, no período do imperador Nero, Paulo foi trazido aqui. E quero lembrar que, mais uma vez, Paulo foi o grande apóstolo dos gentios. Ele teve o privilégio de uma morte mais branda por decapitação, como eu falei no começo, porque apesar de ser judeu, era de cidadania romana. O que nós vamos encontrar lá? Primeiro, algumas curiosidades. Nós estamos no mosteiro trapista, antes beneditino. Os arcebispos usam o pálio, que é abençoado no dia 21 de janeiro, dia de Santa Inês. E os carneiros são criados aqui, nessa abadia. São tosquiados, no dia 21 de janeiro eles são lavados, é feito o pálio e é entregue, dia de São Pedro e São Paulo, aos arcebispos. Outra curiosidade, na Abadia dos Trapistas se faz doces, licores, cerveja, ótimo, se colhe mel. Então, portanto, os trapistas são muito zelosos nisso. E como eu mostrei antes, tem uma escola iconográfica. O primeiro escrito que nós temos é do bispo de Roma, Clemente, por volta do ano 90 depois de Cristo. Paulo 67, em 90, ele fala assim em sua carta: por causa da inveja e brigas, Paulo, pelo exemplo,
mostrou a recompensa da resistência paciente, após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente. Ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio de sua fé, tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro, e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado seu testemunho perante os governadores, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. Portanto, São Paulo é o que nos espera. Abadia das Três Fontes. Atentos, ali haverá um mosaico fabuloso. Primeira coisa que chama a atenção, é uma igreja lindíssima e todos, quando chegam, ficam impressionados. O mosaico é da Idade Média e os historiadores, quando aqui chegam, encontram, de fato, beleza e história em um só lugar. Então, Padre Missão, vamos juntos lá para esse momento do martírio de São Paulo apóstolo. Deus manda anjos para nós. A Ana, nos recebeu, o abade daqui, Dom Giacomo, nos permitiu, e ela vai nos contar, ela trabalha aqui há tempo, há 2 anos, o que temos aqui. Conta, pode falar in italiano. Ok, quella è la colonna del martirio di Paolo, la tradizione ci dice che è proprio quella. Adesso la apriamo. Oh meu Deus, nós estamos na coluna onde Paulo foi martirizado. Você tem noção disso? Olha como Deus é providente. Estou arrepiado, vocês não sabem quanto a gente sofreu para chegar aqui. Dai-nos, Senhor, o dom do martírio. Dai-nos, Senhor, que nosso sangue, nossa vida se consuma a exemplo de Paulo. Jesus Cristo. Forte, hein, gente? Muito forte. Oportunidade de poucos dividindo com você. Estas são as fontes. São as 3 fontes. As 3 fontes. A primeira, a segunda e a terceira. Aqui se decapitou e a cabeça bateu. Primeira fonte, olha aqui, a cabeça, a primeira fonte. E c'è água? Não. Desde 1950 está fechada, porque ficou poluída pela construção das casas aqui em redor, ficou poluída. Por isso, a fonte foi fechada. Entendo. Aqui se busca somente o Cristo da fonte. Então aqui a primeira cabeça, aqui a segunda fonte. É a segunda fonte da água viva, que é Jesus Cristo, não é? Segunda vez que a cabeça caiu, como ela disse, cessou em 1950 devido às construções. E a terceira? Minha alma tem sede de Deus, como Deus vivo anseia com ardor. Quando irei ao encontro de Deus e verei tua face, Senhor. Dai-nos de beber desta fonte, Senhor, fonte de água viva. Amém. Aqui se celebra a missa? Sim. Celebra essas missas que os peregrinos reservam do mundo inteiro. Chegam grupos aqui, chegam e vêm se encher das forças para as missões. Oh, que lindo!
É muito bonito. Escutou? Escutou, gente? Paulo é o apóstolo dos povos, leva o evangelho aos 4 cantos da terra. As pessoas vêm aqui para se encher de Deus, para levá-lo aos 4 cantos da terra. Que isso funcione na minha e na tua vida. Obrigado, Ana. Aqui nós estamos diante do martírio de São Pedro. São Pedro, não? Uma cópia. A original está na Pinacoteca do Vaticano. Esse aqui está no Vaticano. Essa é uma cópia do original que está no Vaticano, que é Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. E como ela disse, aqui tem missas com os peregrinos que marcam. São Pedro e São Paulo, dai-nos perseverança. Dai-nos perseverança. E do outro lado? E aquele é o martírio de Paulo. Ah, muito bem. Sempre um quadro de 1600, mas foi atingido por um raio e depois teve uma péssima restauração e, portanto, ficou muito escuro. Vai ser restaurado, né? De que ano? 1630. Como que esse já foi restaurado e aqui ele vai ser restaurado o martírio de Paulo. Que algo... Na outra sacristia estão os quadros, os afrescos mais bonitos. Podemos ver? Deus manda anjos, anjos. Olha aonde Ana nos trouxe. Que lindo! Esta é a cena do martírio de Paulo. É um afresco de 1953. Sim. E vejam, as fontezinhas. As fontes são pequenas, porque não é a coisa mais importante. Nós procuramos sempre a Cristo. Olha como são grandes as mulheres. As mulheres são imensas, porque são importantíssimas. São as mulheres matronas romanas, muito ricas, porque se diz que Paulo chegou a converter em Roma. Também as pessoas cultas, as pessoas que tinham estudado. Uma dessas mulheres é Lucina, e doará o seu terreno para a sepultura de Paulo. Sim. É aquele onde está agora a Basílica de São Paulo, fora dos muros, onde está o seu corpo. Sim, sim. Porque ela não quis que o corpo de Paulo se misturasse com o corpo dos pagãos. Entendi. Como ao invés aconteceu com Pedro, que foi sepultado no meio dos pagãos. Ela disse não, Paulo é separado, deixa que eu resolvo. Ela dará vida para isso. Oh, entendi. Então aquilo que nós temos falado e nós vamos mostrar, você não perca depois a Basílica Paulo fora dos muros. E aqui está Lucila, né? Lutina. E aqui era um pântano. Aqui era um pântano, um banhado. Era um campo de execuções romanas. Os romanos vinham aqui para executar as pessoas contrárias às leis romanas. Atrás estão, vejam, os legionários romanos. Aquele é São Lucas, o evangelista de que falam os apóstolos. Olha! Mas o mais importante é aquele no plano superior, na abóboda, lá no alto. Aquela é a subida de Paulo aos céus com a veste branca dos mártires, que são aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, como diz o Apocalipse, que vive uma cena que outro vive antes dele. Quando Estevão morre, nos Atos dos Apóstolos, diz: viu os céus se abrirem, o Cristo sentado à direita do Pai, a glória de Deus desce. Paulo viu os céus se abrirem, Cristo sentado à direita do Pai e é acolhido por Estevão, que ele queria matar, pois ele estava presente quando Estevão Testemunho morreu. ocular. Sim, porque era o guarda dos mantos dos perseguidores e ele queria a morte de Estevão. É verdade. Paulo se arrepende e depois será Estevão que abrirá a porta do paraíso a Paulo. E quindi sarà proprio Stefano che aprirà la porta del paradiso. É verdade. A vítima acolhe no céu o seu carrasco.
Mamma mia. Um dia diremos a vítima de terrorismo acolherá no céu o seu jihadista arrependido. Mamma mia. E vai acontecer isto, porque aqui chega a Igreja Mártir, a Igreja da Argélia, a Igreja da Indonésia. Amanhã vai ter uma missa indonesiana. São pessoas que têm mártires na família. É verdade. Quando você explica isso, eles se ajoelham. Eu estou impressionado. É impressionante. É uma visão de uma mística medieval que nos diz que a única coisa que faz a diferença cristã é exatamente ama teu inimigo. É verdade. Sem amar teu inimigo, não há lugar para nós no reino de Deus. Foi o mandamento de Jesus Cristo. Não há lugar. Isso é verdade, não tem sentido. É Ele que abrirá esta porta. Um irmão muitas vezes antipático, uma colega antipático, aquele que mora em cima ou aquele que mora embaixo, não é? Uma sogra, uma cunhada, será uma pessoa que tivemos dificuldade de perdoar. Que aula de teologia! Estou encantado. Mamma mia! Parabéns, parabéns. Que espiritual você. Muito espiritual. Nós somos aqueles que respondemos ao chamado do Papa Francisco. Somos catequistas do caminho. Catequista de estrada. Posso lhe dar um mimo? Eu me chamo Padre Reginaldo Manzotti e eu tenho uma devoção muito forte das chagas de Cristo. Sulle piaghe di Cristo. Das piagas de Cristo e o sangue redentor. Por isso é um terço. Grazie. E essa é a estampa das Santas Chagas. Que bonito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe. Lembre-se que aqui fora, no ano de 303 depois de Cristo, portanto 300 anos depois de Paulo, as perseguições tinham se tornado terríveis. Diocleciano foi o mais cruel dos imperadores. E vieram 2 legiões romanas. 15.000 homens se converteram ao cristianismo. 15.000 homens da sua legião. Nossa. Ele ficou sabendo, primeiro pediu a eles para desconhecer a Cristo, reconhecer como Deus. Esses jovens disseram-lhe não. Esses eram jovens de 16 e 25 anos, porque os legionários romanos tinham essa idade. Sim. Primeiro os levou para construir as suas terras. Sim. Aqueles que sobreviveram aos trabalhos forçados, 10.203, os matou aqui, neste lugar, onde nós estamos agora, os nossos pés. Ok. Não está falando de Zenone. Sim, são Zenone e seus companheiros. E seus companheiros. E o relicário é onde está a prisão de Paulo. Na frente há uma lápide e atrás é o lugar mais santo do mundo depois de Jerusalém. Estão as relíquias de 10.203 mártires. Mamma mia. E parte dessas relíquias foram levadas para edificar as igrejas do Oriente Médio, do Paquistão, do Egito. Portanto, quando as igrejas explodem, e dias depois já estão cheias de novo, cheias de gente, vamos lembrar que foram fecundadas pelo sangue destes mártires. Que lindo, que lindo. Então, quando se vem aqui, se caminha sobre o sangue dos mártires. Aqui se caminha sobre o sangue dos mártires. Quando vocês voltarem para casa, fecundados por este sangue, façam crescer o Cristo nas vossas vísceras. Quando estão prontos, levai-o para todos os lugares. Difundam por todos os lugares o seu bom perfume. Amém. Com grande carinho, eu me despeço. Ana, muito obrigado, piacere. Grazie, piacere è stato mio. Que Deus abençoe e obrigado pela contribuição na catequese. Grazie, Amém. grazie a voi. Annunciate il Signore. Arrivederci. Arrivederci. Bom, do jeito que entramos, na paz do Senhor, saímos. E vamos seguir o nosso caminho. E agora, claro, eu vou dar uma paradinha para ver os cookies, para ver o que eles fazem de delícias. Aí eu conto para vocês num outro Padre em Missão. Fique com Deus. Meu abraço carinhoso.